Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Neste vídeo vou falar sobre AutoCAD, mais um vídeo da série onde explico como trabalhar com AutoCAD. E aqui vou explicar como criar e configurar os layers. E o que são esses layers? Onde eles vivem, como se reproduzem, do que se alimentam? Não, brincadeira. Layer é uma parte muito importante no AutoCAD. É configurando um layer que nós conseguimos configurar, por exemplo, as espessuras de uma linha, assim como nós fazemos na prancheta, utilizando diversas espessuras de lapiseira. Então, temos uma lapiseira 0,3 para uma linha mais fina, a 0,5, uma linha média, a 0,7, já indo de uma média para mais grossa, e a 0,9, que é uma linha bem grossa. No AutoCAD, nós precisamos configurar a espessura do layer. Esse é um dos pontos importantes para trabalharmos com os layers. Mas não só para isso, o layer ele também ajuda muito a organizar o seu desenho, principalmente no momento em que você precisa congelar uma parte dele. Você precisa que apenas uma parte do seu desenho fique visível, disponível na tela, porque dessa maneira você consegue trabalhar de uma maneira mais ágil com outra parte do seu projeto. Então é isso. Espero nesse vídeo poder esclarecer toda essa parte de criação, configuração. Vou explicar todas as colunas que tem nessa janela de propriedades dos layers, como que nós trabalhamos com cada coluna e por que vamos fazer uma determinada configuração em cada layer, em cada coluna. Espero que esse vídeo seja bem produtivo para você. Então, ao trabalho! Para podermos criar e configurar os layers, nós precisamos clicar aqui, nessa ferramenta, Layer Properties, propriedades dos layers. Ao clicarmos aqui, vai abrir uma outra janela, essa daqui. Aqui nós temos várias colunas. Algumas nós vamos configurar, colocar nome, configurar espessuras de linhas, suas cores. Outras nós não vamos alterar. Vamos apenas ter o cuidado de não deixar algo incorreto. Por exemplo, bloquear a impressão de um layer, congelar um layer sem que você perceba. Como já foi dito, a parte de congelar os layers é muito útil, mas você precisa ter certeza que você está congelando porque você quer e não por engano, senão isso vai gerar uma confusão no seu desenho. E também bloquear esse cadeadinho. Se você bloqueia um layer, você não consegue trabalhar com ele. Então vamos lá. As colunas que nós vamos trabalhar são a coluna Name, onde você configura o nome do layer, a coluna Color, onde você vai configurar a cor desse layer, a coluna Line Type, onde você vai configurar o tipo de linha desse layer, a coluna Line Weight, onde você configura a espessura desse layer. Então, obrigatoriamente, nós vamos preencher essas colunas. Name, Color, Line Type e Line Weight. As outras colunas, vou explicar o que significa, para que vocês tenham atenção e não façam nenhuma alteração indevida, sem perceber, e isso vai gerar erros no seu desenho. Então, On e Freeze. On é ligado ou desligado. Se o símbolo aqui dessa lâmpada está tudo em amarelo, todos os layers estão ligados. E o freeze é a mesma coisa, ou aparece o solzinho, significa que estão todos descongelados, ou se clicar aparece esse símbolo de cristal de água, significa que está congelado. Na prática, nós
nos habituamos, né? Nós, quero dizer assim, quem trabalha com AutoCAD no dia a dia, a ir sempre na lampadinha. Só que falamos, né, na prática, no dia a dia, congelar ou descongelar o layer. Mas é sempre na lampadinha, que na verdade seria on e off, desligado. Mas o hábito, né, acabou se propagando dessa maneira. Então, nós falamos congele o layer, descongele o layer. Vá sempre na lampadinha. Para quê? É interessante você se habituar a ir sempre no mesmo lugar para na hora ali da correria que você está tendo que fazer um projeto extenso, muitas horas de trabalho, você acabe não se confundindo. Uma hora vai no ícone do solzinho, outra hora vai no da lâmpada. Isso acaba fazendo você perder tempo. Então, habitue-se sempre a ir no ícone da lampadinha, mas o termo que nós utilizamos é o layer está congelado ou descongelado. Se o layer estiver congelado, você não consegue fazer nada com ele. Você faz uma linha, essa linha não aparece. E para quem está começando a trabalhar, sempre bate aquele desespero. Nossa, meu AutoCAD quebrou, e agora? Não, verifique antes de entrar em desespero se o seu layer está congelado ou não. O freeze, então, já expliquei, e agora nós temos o lock, o cadeado. Então, o layer está ali, mas você não consegue fazer nada com ele. Então, se você já tem uma linha desenhada com esse layer e depois você fecha, você não consegue mover a linha, não consegue deletar a linha, aquilo fica fechado, bloqueado. Então, normalmente a gente trabalha com tudo aberto, tá? Muita atenção. Se você não estiver conseguindo mexer em alguma linha, verifica se o cadeadinho aqui não está fechado. E outras colunas que nós temos aqui, de plot. Então, todas as impressoras devem estar assim, disponíveis. Se a gente clica em cima, ela fica indisponível, significa o quê? É um layer que você consegue desenhar no model, que é o fundo preto, mas no momento da impressão, no ambiente layout, que é um ambiente onde nós temos a folha de desenho, você não vai conseguir imprimir aquela linha, porque o seu layer ele está ali só para ser utilizado no model, onde você desenha, quando você bloqueia essa impressora. E por que existe isso? Porque pode ser que você tenha necessidade de criar alguma anotação no seu projeto que você não quer que fique visível no momento da impressão. Então, acaba tendo essa utilidade. Nós conseguimos também criar um layer dessa maneira no ícone aqui em cima. Vou explicar isso quando eu explicar como criar os layers, tá? Por enquanto, só estou apresentando aqui essa janela, para que vocês possam conhecer todas essas colunas. E a New VP Freeze, né, New Viewport Freeze, é basicamente a mesma coisa. Então, é um layer que você consegue desenhar, no model vai aparecer, mas no momento da impressão, dentro da Viewport, não vai aparecer essa linha. Então, muito cuidado, deixem essas colunas sempre desbloqueadas, ligadas, e se der algum erro, abre aqui essa janela de propriedade dos layers e verifica se tem algo indevido. Agora vamos entender como criar um novo layer. Nós temos aqui esses ícones no canto superior esquerdo. Temos 4 ícones. No momento de você criar um layer, sempre clique nesse primeiro ícone. Por quê? Tanto o primeiro quanto o segundo ícone vão ter a mesma função de criar um novo layer, New Layer. A diferença entre um e outro é aquela que eu já havia comentado. Nesse segundo ícone, New Layer, VP, que é Viewport Frozen, em todas as viewports, all viewports. Isso significa que você desenha,
utilizando esse layer no model, que é o fundo preto do AutoCAD, mas quando você vai para o fundo branco, que é o ambiente layout, onde tem a folha de impressão, essa linha não vai aparecer, tá? E isso, para quem está começando, né, gera toda aquela aflição, e agora o que está acontecendo, o que eu fiz de errado? Então, muito cuidado, muita atenção, sempre ao criar um layer, já que nós vamos trabalhar com todos os layers aparentes, tanto no model como na parte de impressão. Então, é sempre pelo primeiro ícone, New Layer, apenas isso, nada de Viewport Freeze, tá? Tudo, então, aparente, New Layer. O terceiro ícone, para que serve? Para deletar um layer. Você criou um layer, configurou incorretamente, deu algum problema, você não quer mais esse layer, então você precisa deletar. Seleciona o layer e clica nesse terceiro ícone. Só que você só vai conseguir deletar esse layer se ele ainda não tiver sido utilizado em nenhuma parte do seu desenho. Se você já usou esse layer em alguma parte do seu desenho, você não vai conseguir deletá-lo. Eu até tenho um layer aqui nessa situação. Eu criei o layer, utilizei alguma parte do meu desenho para criar um bloco, alguma coisa. Depois eu deletei esse desenho, enfim, eu não consigo identificar onde ainda está esse layer. Ele está vinculado a alguma parte do meu desenho, a um bloco, alguma coisa que não está visível na minha tela, mas que está aqui fazendo parte do meu desenho. Então, eu não consigo mais deletá-lo. Eu deixo aqui até para reforçar essa explicação. E está aqui, ó, não copiar, porque é um layer que, se eu tento, eu não consigo deletar. Olha, selecionei o layer, pedi para deletar e ele fala para mim, eu não consigo deletar esse layer, ele está vinculado aqui a objetos, então por isso você não pode deletar, tá? Então muita atenção, você consegue deletar se você não usou ainda esse layer, senão ele vai ficar ali poluindo a sua caixinha de layers. E o último ícone é o que indica qual está corrente, qual é aquele layer ativo no momento. Então, como que nós podemos deixar um layer corrente? Basta selecionar o layer que você quer deixar corrente e clica nesse ícone. Com isso, o tiquezinho verde fica aqui à esquerda do nome do layer. Mas você também consegue deixar um layer corrente clicando 2 vezes rapidamente em cima do nome do layer. E também tem um outro atalho que é muito mais eficiente, a gente abre uma caixinha mais compacta e por ali você também já seleciona qual vai ficar corrente. O que significa isso? É com aquele layer que você vai trabalhar naquele momento do desenho. Então, isso significa o layer corrente. Depois eu vou mostrar também. Então, basicamente, eram essas as partes que eu precisava explicar para que vocês entendam o que significa cada coluna e também esses botões principais para criar o layer. Cuidado com o segundo, desconsidera. O terceiro, que é deletar, caso você ainda não tenha usado esse layer, você vai conseguir deletar o layer. E o quarto, que é para deixá-lo corrente, mas como eu já disse, nem é tão importante deixar o layer corrente aqui nessa janela. Nós temos um atalho que é bem mais rápido. Agora eu vou falar então, quando você pede, olha, para criar um novo layer. Então vamos lá, você clica em New Layer. Aparece aqui, Layer 1, e essa linha fica destacada em azul. A partir desse momento, você já pode digitar o nome do layer. Então, eu vou digitar ali 00alf. Digitei. Depois, vou escolher a cor, clicando aqui. Só que ele já reclamou, por quê? Você já tem um layer com esse nome, que eu já tenho aqui na minha lista, 00alf. Então, eu fecho e vou mudar alguma coisinha. Então, eu vou colocar 00alv1, só para poder continuar a explicação aqui. Vou agora configurar a cor. Clico aqui na segunda coluna e configuro a cor. E depois, eu configuro
a espessura de linha. Mas antes de concluir essas etapas, eu quero falar um pouquinho do porquê do nome desses layers. Então, eu vou agora focar nessas 3 colunas. Vou explicar parte por parte o porquê de cada coisa. O porquê desses nomes, o porquê dessas cores, o porquê dessas espessuras de linha. E faltou essa outra coluna aqui anterior, a espessura de linha, que é o tipo de linha. Então, são essas 4 colunas que eu vou explicar mais detalhadamente como você deve configurar. Bom, esse daqui que eu usei apenas para mostrar como criar um novo layer, eu vou selecionar e deletar. Vou conseguir, olha, deu certo porque eu ainda não tinha utilizado esse layer. Então, vamos lá. Por que esses nomes aqui? Olha, quando a gente clica aqui em cima, ele organiza em ordem crescente ou decrescente, tá? Vou deixar organizado aqui em ordem crescente, que fica mais fácil para explicar. Então, nós temos o primeiro layer aqui, é o 00 alve, alve de alvenaria. Então, esse layer você vai utilizar para desenhar as paredes de uma planta baixa, de um corte, de uma fachada, tudo que for alvenaria no seu desenho arquitetônico. O segundo layer é divisória. Qual a diferença entre uma divisória e uma parede? A parede, ela tem acima de 1,60 m de altura em uma planta baixa, considerando uma planta baixa, uma alvenaria. Já uma divisória, ela vai estar de 1,60 m para baixo, ou seja, não é uma parede que vai do piso ao forro, ela vai apenas a uma determinada altura, portanto, é considerado uma divisória. Você também pode utilizar esse layer se for realmente uma divisória. Olha, eu vou criar aqui uma divisória que vai do piso ao forro, mas não é de alvenaria, não é bloco, não é algo estrutural. É uma divisória de vidro, de madeira, de MDF, de qualquer outro material. Então, aí você também pode utilizar esse layer de divisória. Depois, nós temos o layer de escada. Então, qualquer escada que você precisar desenhar no seu projeto, tem o seu layer específico. Temos o layer também de esquadria, para desenhar todas as portas e as janelas do seu projeto, incluindo o detalhe do batente da porta, o arco da folha da porta, incluindo também a linha da soleira da porta. Pode utilizar sempre esse layer de esquadria. Temos o layer de achura alvenaria. É aquela achura na cor cinza que vai preencher as paredes em uma planta baixa, em um corte. Isso ajuda a dar um destaque estético, facilita o entendimento do projeto. Temos também o layer acessório. Antes, deixa eu fazer esse comentário. O layer 0, ele já vem de brinde no AutoCAD, né? Ele já está ali. Esse layer você não faz nada com ele, deixa ele quietinho. Não tenta alterar, não muda, não deleta, deixa ele porque depois ele tem a sua serventia no momento de trabalhar com os blocos. Então, deixa esse layer 0 aí, quietinho, que tá tudo certo. Nas versões mais antigas do AutoCAD, além do layer 0, também vinha de brinde esse layer Depth Points. Mas eu venho percebendo que nas versões mais recentes não tem esse layer. Então, esse daqui vocês também desconsideram. Não precisa copiar, se não tiver no arquivo de vocês. E se tiver, desconsidera. Deixa ele quietinho também, que você não vai fazer nada com ele, tá? Então, voltando aqui, agora, layer de acessório. O que seria um acessório? Seria qualquer elemento que você insere no seu projeto, que auxilia no entendimento do projeto, auxilia na humanização do projeto, mas que se você retirar, não prejudica, assim, ou não impossibilita a leitura do seu projeto. Então, o que poderia ser em uma planta baixa, pode ser um tapete, um vasinho com plantas, pode ser também um cesto de frutas em cima de uma mesa,
uma roupa dobrada para representar a parte onde está o guarda-roupa. Então, são elementos importantes que auxiliam na humanização, na apresentação do seu projeto, mas que, se você retirar, não inviabiliza a leitura do seu projeto. Pode utilizar nesse layer também blocos como blocos de televisão, de computador, de outros equipamentos menores. Também pode utilizar nesse layer de acessório. Layer de mobiliário, então, todo o mobiliário, sofá, cama, guarda-roupa, mesa de jantar, tudo que você for desenhar ou inserir blocos no seu projeto relacionado ao mobiliário, pode utilizar esse layer. Temos o layer também de piso, que é para representar a divisão do piso. Em uma planta baixa, isso pode ficar aparente. Então, você utiliza esse layer de piso. Temos também o layer de sanitário e cozinha, ou seja, para as áreas molhadas. Então, tudo que você for desenhar dentro de banheiro ou dentro de uma cozinha, pode utilizar esse layer. Na cozinha, então, pode inserir o bloco do fogão, da geladeira, desenhar o tampo da pia. Se vai ter, então, espaço de um balcão, de um armário dentro dessa cozinha, pode utilizar esse layer também. Na área de serviço, para inserir os blocos do tanque, da máquina de lavar roupa, desenhar um armário na área de serviço, pode utilizar esse layer. E no banheiro a mesma coisa, para inserir os blocos do chuveiro, da bacia, da cuba, desenhar o lavatório. Tudo isso vocês podem utilizar esse layer. Então, fica um layer exclusivo para as áreas molhadas. Depois, nós temos o layer de cota. Então, todas as dimensões que você vai cotar e deixar registrado no seu desenho, no seu projeto, tem o layer específico para inserir essas cotas. Cota de tomada, ela tem a sua cor vermelha. Depois eu vou explicar aqui no momento de falar das cores. Caso você queira dar um destaque nessas cotas, porque são cotas bem parciais. Então, caso você deseje dar um destaque, deixa elas na cor vermelha. Isso se tratando de um projeto onde você está indicando os pontos de elétrica, os pontos de iluminação na sua planta. Temos também o layer de indicação, linha de indicação. Todos os símbolos que são utilizados no desenho arquitetônico, como indicação de corte, indicação da água da cobertura, cotas de nível, indicação de subida, descida de uma escada ou de uma rampa, deve utilizar esse layer. Então, é um layer para indicação, para esse tipo de informação. Temos também o layer de linha tracejada, L-track. Se você precisa, então, utilizar uma linha tracejada em alguns momentos do projeto, isso é necessário. Então, nós temos configurados aqui 4 layers com linhas que não são as contínuas. Então, nós temos a tracejada, que tem um espaçamento, e a tracejada detalhe, cujo espaçamento é menor. Do mesmo modo, nós temos o layer com a linha traço, ponto, que está com um espaçamento, e a traço, ponto, detalhe, cujo espaçamento é menor. Aqui, olha, não dá para ler o final do nome do meu layer. Basta, então, eu trazer o mouse aqui no alto dessa coluna, vai abrir essa seta dupla, eu clico e puxo um pouquinho à direita até aparecer todo o nome do meu layer aqui. Então, a largura dessas colunas nós podemos ajustar a qualquer momento. Continuando, nós temos o layer de texto. Então, o nome dos ambientes, título do desenho na folha, devem utilizar sempre esse layer aqui. Texto de observações também utiliza esse layer. O de tomada, então, para desenhar os símbolos que indicam os pontos de tomada de iluminação, também com esse destaque na cor vermelha. E agora os layers referentes à folha de impressão. Então, o layer 03, limite da folha de impressão.
03 margem da folha de impressão, 03 o texto da folha de impressão e o 03 VP, que é o layer da viewport que nós criamos dentro da folha de impressão para visualizarmos o nosso desenho. Como eu já disse, def points desconsidera e não copiar mesmo, porque eu não consigo deletar esse layer, ele está sobrando aqui na minha lista. Perceberam que, da maneira como eu apresentei a lista para vocês, ela está em blocos de etapas de desenho. Então, normalmente, quando nós vamos iniciar um desenho arquitetônico, nós iniciamos pela sua alvenaria, divisórias, desenhamos a escada, as portas, as janelas, a achura da alvenaria. Depois, normalmente, começamos a desenvolver o layout em projetos de interiores. Então, utilizamos o layer de mobiliário, de acessórios, de piso, as peças dos banheiros, da cozinha, área de serviço. Depois dessa etapa concluída, nós iniciamos a etapa de incluir informações técnicas para o detalhamento do projeto. Inserimos cotas, linhas de indicação, cota de tomada, se estivermos trabalhando nessa etapa do projeto, linha tracejada, tracejada detalhe, traço ponto, texto, os símbolos de tomadas e luminárias e, por último, a parte da impressão do projeto. Então, o que é possível perceber aqui? Esses números que estão na frente, que é o primeiro bloco 00, esse 00 está aqui para ajudar a organizar essa lista de layers. Porque se não tivesse esses dois números aqui, 00, 01, 02, 03, separando por etapas de desenho, o AutoCAD, assim como não é nenhuma organização do AutoCAD, já é do próprio Windows, iria organizar essa lista em ordem alfabética. Dessa maneira, nós teríamos o que primeiro? O layer de acessório, depois de alvenaria, depois divisória, escada, esquadria, aí iríamos para onde? Cota, olha, até pulei cota. Então, ia ficar uma lista organizada em ordem alfabética, não seria funcional. E como eu sempre digo, AutoCAD e organização é um casamento perfeito. Tendo a organização a trabalhar com AutoCAD, o trabalho flui muito mais rápido. A gente perde tempo em ter que ficar procurando coisinhas bobas. E importante também é que, com o passar do tempo, nós já vamos nos habituando. Bom, eu estou na etapa inicial do desenho. Quando eu abrir aquela minha lista, como eu já disse, vai ter uma lista compacta só com o nome dos layers. Quando você abrir essa lista, estou no início do meu projeto, você vai no topo da lista. Não, agora eu já estou na etapa intermediária do meu projeto, você já vai no meio da lista. Agora eu quero ver a impressão do meu projeto, você já vai no final da lista. E com isso agiliza muito o seu trabalho. Tudo é uma questão de hábito, então você já se habituando com uma determinada organização, facilita muito o desenvolvimento do seu trabalho. Visto essa parte, então, dos nomes, onde você vai utilizar cada layer, em qual parte do seu projeto, por que está organizado dessa maneira, com esses números aqui na frente, separando, então, por etapas de projeto, agora vamos falar das cores. Então, em relação às cores, nós temos aqui a cor white. Essa cor, eu digo que ela é inteligente e vamos deixá-la exclusiva para o layer de alvenaria. Porque o layer de alvenaria é uma parte que sempre tem que ficar bem visível no seu projeto. É o que vai basicamente determinar o seu espaço de trabalho. Se nós trabalhamos com interiores, então eu preciso de uma alvenaria, uma parede, determinando o espaço onde eu vou trabalhar. Então as paredes sempre precisam estar bem visíveis no seu projeto. Para isso nós vamos utilizar o layer white. Quando você clica em cima da cor, você seleciona aqui, olha, é a cor 7 e vai aparecer aqui embaixo, white. Você escolhe outra cor
ele muda o nome, tá? Foi agora para o cian. Então, clica aqui no set e tem a cor white. Dá OK. Por que essa cor é inteligente? Porque no fundo preto, onde nós desenhamos, ela vai aparecer branca, bem visível, grande destaque entre uma e outra. Grande contraste, na verdade, entre uma e outra. E quando nós estivermos trabalhando na parte de impressão, no ambiente layout, que a folha é branca, aí essa linha aparece preta. Então, ela sempre vai ficar bem visível, independente do ambiente onde você esteja trabalhando, seja um ambiente de desenho ou seja um ambiente de impressão, tá? Então, essa cor nós vamos deixá-la exclusiva para o layer alvenaria e ela já vem também no layer 0. Então, deixa ela ali também, como eu já disse, não muda, não mexe, não faz nada com layer 0. E normalmente ele já vem com essa cor white. E isso vai ser muito importante no momento de trabalhar com os blocos, como eu já havia dito. As demais cores, então, como eu disse, deixa, se você quer dar um destaque em uma parte do projeto em vermelho, seleciona a cor 10, também para você não ficar confuso com inúmeras cores, de tons de vermelho. Então, deixa, se você quer, olha, eu quero dar destaque em vermelho, escolhe esse vermelho número 10, porque é um vermelho que tem o seu destaque e fica mais fácil de memorizar o número, porque eu tenho outro tom de vermelho logo ao lado, mais alaranjado, que já é o 20. Se eu clicar na parte de cima, é o 12, já é um vermelho um pouco mais vinho. Então, vermelho, né, que a gente diz assim, o vermelho tomate é o 10, deixa essa cor e fica fácil para memorizar. Dá OK, pronto. E uma terceira cor que você precisa prestar atenção é a cor 252 do layer Ashura Alvenaria. Porque nós temos aqui na parte de baixo diversos tons de cinza. O mais clarinho, que é o 254, bem clarinho, praticamente branco, que é o 255. E nós vamos aqui deslizando até chegar nesse 252, que é um cinza intermediário, nem muito claro, nem muito escuro. Ah, professora, mas eu quero um cinza um pouquinho mais escuro. Tá, qual que é o problema? O problema é que nós vamos combinar. Pessoal, escolham o cinza 252, por quê? Porque esse cinza é aquele que nós vamos configurar no momento da impressão da folha para que ele realmente saia cinza. Então, se você escolher outro tom de cinza, cuidado para que no momento da impressão você se esqueça e a sua configuração não vai dar certo, tá? Então, é só por isso. Vamos combinar a 252, porque a gente memoriza 252 e no momento de configurar a impressão, a gente vai configurar a cor 252 para que ela fique cinza e não preta. Então, layer Ashura Alvenaria 252, alvenaria white, tomada e cota tomada 10. E as demais cores? Cada um tem a liberdade de escolher a cor que quiser, obedecendo alguns critérios que são importantes para que o seu trabalho fique funcional. Quais são esses critérios? Primeiro, tentar escolher o mais arco-íris possível, cores bem diversificadas. Porque, como eu mostrei, você clica aqui esse tom de verde, mas se você clicar ao lado, é um outro número de verde, mas visualmente na tela não tem tanta diferença. Então, você vai falar, mas é uma outra cor, mas visualmente elas são muito parecidas. Então, tente escolher cores visualmente diferentes. Por quê? Porque, como eu disse, é tudo uma questão de hábito. Então, você vai se habituar. Olha, o meu arquivo, eu sempre uso a cor magenta para desenhar as esquadrias. Então, se no momento em que você estiver desenhando uma porta ou uma janela, começa a aparecer uma linha verde, aquilo já vai te ajudar, vai ser um alerta. Opa, você está no layer errado. Vai lá e corrige o layer que você está utilizando. Então, ter cores visualmente diferentes, com o passar do tempo, com o hábito, isso te ajuda a alertar se você está utilizando o layer correto ou não.
Que mais? Então, cores visualmente diferentes, não apenas pelo número. E o mais importante, elas não devem ser muito escuras, porque senão, no momento de trabalhar desenhando no fundo preto, vai ser difícil a sua visualização. E também não devem ser muito claras, porque senão no momento da impressão do projeto, que o fundo é branco, também vai atrapalhar a sua visualização. E uma última regrinha, né, vamos dizer assim, para não prejudicar o desenvolvimento do seu projeto, é sempre escolher as cores por essa aba aqui, Index Color. Por quê? Aqui qualquer cor que você escolher, o número não tem vírgula. Já se você escolher pela aba True Color, olha, a primeira cor que já estava aqui é uma cor que tem vírgula. Pelo Color Books também, as cores que a gente tem aqui disponível, olha, qualquer cor que eu vou escolher, aqui não é nem com vírgula, é um outro código. Então, vindo pelo Color Books ou vindo aqui pelo True Color, o que acontece? São cores, ou com vírgula ou com um código, que podem dar problema no momento da impressão, tá? Na hora de trabalhar, desenhar, você visualizar a linha no fundo preto, no model, vai estar tudo certo. Mas pode ser que dê problema no momento da impressão. Então, vamos sempre buscar evitar problemas, porque quando os problemas acontecem no AutoCAD, alguns a gente decifra na hora e outros dão trabalho, e você fica pensando, onde foi que eu errei? Será que foi nessa parte? Será que foi em outra? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar os erros, melhor. Aqui eu vou cancelar, porque eu acabei escolhendo qualquer cor aleatoriamente. Pronto, voltei para a cor que já estava. Então, seguindo essas regras, você vai poder configurar a cor de todos os seus layers de uma maneira adequada. Aqui na Viewport eu também deixei o white, porque no momento da impressão, tanto faz, né, a cor que está esse layer da Viewport, já que ele não fica aparente. A Viewport, ela apenas mostra o desenho, mas a sua linha não é impressa. Então, pode ser white, pode ser qualquer outra cor aqui, não tem nenhum problema, tá? Vou até mudar a cor aqui para não confundi-los. Então, ficou desta maneira a configuração das cores dos nossos layers. Caso você queira copiar exatamente as cores que estão aqui, também pode, tá? Não tem problema. Mas o que eu quis explicar, se você quer criar cores diferentes, crie seguindo esses critérios. Não pode ser uma cor nem muito clara, nem muito escura, nem um número que tenha vírgula e, de preferência, sempre visualmente diferentes e não apenas diferente no número da cor. Agora vamos falar da próxima coluna, a coluna Line Type. Então, é o tipo de linha. Na maioria dos layers, nós trabalhamos com a linha contínua, a linha cheia. Então, é só manter aqui Continuous. Apenas nesses 4 layers de linha tracejada detalhe, linha traço ponto e linha traço ponto detalhe, é que nós vamos mudar o tipo de linha. Aqui no meu arquivo eu já tenho todas essas linhas carregadas no meu arquivo. Você provavelmente não terá, então terá que clicar aqui em Load, pede para carregar e busca aqui nessa lista o tipo de linha que você quer. Deixa eu ver se eu consigo arrastar e visualizar o nome da linha. Peraí, vou cancelar aqui. Olha, eu quero então na linha, no layer 02, linha tracejada, o tipo da linha é a Hayden X2, tá? Muito cuidado, porque o que muda na linha tracejada e na linha tracejada detalhe é só esse finalzinho. Então, naquela que é detalhe, é só Hayden 2. E aqui é só tracejado, que o espaçamento é maior, é Hayden X2.
Então, quando nós clicamos aqui para alterar o tipo de linha, queremos a Hayden X2. Vem aqui em Load, procura nessa lista o nome dessa linha, olha aqui do tipo de linha, Hayden X2, dá OK. Eu já tenho, por isso que ele tá falando, você já tem, o que você quer fazer? Então eu vou cancelar, mas você dá OK. Quando você der OK, carregou na sua lista, mas ainda não é o que está lá selecionado para o seu layer. Então não se esqueça, quando ela aparece aqui, seleciona, para que ela fique assim, destaque azul. Olha, quando a gente clica em outra, né? Você clica e ela fica com esse destaque em azul. Então, clica nessa, que é a Hayden X2 que nós queremos, e dá OK. Aí sim vai mudar o tipo de linha para esse layer 02 L-Track, que é linha tracejada. A mesma coisa você vai fazer então na linha tracejado detalhes, escolhendo o tipo de linha Hayden 2, para o layer 02 linha traço ponto, então é o dash dot x2. E para o layer 02 linha traço ponto detalhe é o dash dot 2, não tem o x na frente. Muita atenção, muito cuidado para escolher os tipos corretos de linhas, né? Muda um detalhezinho ali no nome, então muita atenção a isso. Os demais layers, tudo com linha contínua, né? Quando a gente clica aqui, então a gente tem a contínua ou carrega essas outras, como eu acabei de mostrar para vocês. Vou cancelar para não mudar nada. Pronto. Agora vamos falar da espessura das linhas. Quando nós estamos trabalhando na prancheta, nós temos as diferentes lapiseiras para podermos trabalhar com essas espessuras das linhas. Então, a 03 a gente tem uma linha bem fininha, 05, 07 já uma linha média e a 09 uma linha bem grossa. Aqui no AutoCAD, como que nós vamos trabalhar com isso? Configurando a espessura das linhas. Lembrando que essa é uma parte do desenho arquitetônico que, além de ser uma norma, trabalhar com as diferentes espessuras das linhas também ajuda muito no resultado visual final do seu projeto. Então, é importantíssimo saber trabalhar com as espessuras das linhas. Nós clicamos aqui nessa parte e muito cuidado, olha, porque tem essa barrinha aqui de rolagem, então tem outras opções. Porque se abrir aqui, já vai bater aquele desespero. Ah, professora, 40 não tem. Tem, olha, clica aqui nessa barrinha e temos até 2.11, tá? A espessura mais grossa que nós vamos trabalhar aqui nessa configuração é a 0.8, que está aqui, que é para borda, né, a margem da folha, porque aí fica aquela borda, aquela moldura bonita para o seu projeto, dá um destaque para o seu projeto. Então a linha mais grossa que nós vamos configurar aqui é a 0.8. Na alvenaria é 0.4, tá um pouquinho aqui, olha, 0.4 e outras espessuras também, tá? Então seleciona a espessura, dá OK. Pronto, configuramos todas as colunas que nós precisamos. Agora eu vou aproveitar para fazer uns comentários. Mas, professora, se é importante trabalharmos com espessuras de linha, por que que alguns layers as linhas estão se repetindo, as espessuras? Eu não poderia então ter apenas um layer para essa espessura de linha? A ideia aqui é organizar a sua lista de layers não somente pela espessura de linha, mas também por partes do desenho. Isso ajuda muito no momento que você está trabalhando com o seu desenho, você quer congelar uma parte. Então, quando nós vamos, por exemplo, inserir uma achura, nós deixamos descongelados apenas os layers que serão envolvidos naquele momento de inserção da achura. Os demais nós congelamos para agilizar o processo. Porque senão o AutoCAD vai ficar analisando tudo que você tem na tela para inserir uma achura. E isso acaba fazendo com que o processo fique muito mais lento. Então, se você
desenha utilizando os layers corretos, você tem mais esse recurso de organizar o seu desenho enquanto você está o desenvolvendo para congelar os layers que forem necessários. Sempre de uma maneira muito prática, muito rápida, tá? O objetivo é sempre esse. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas já começa direitinho, já cria os hábitos corretos de desenho para facilitar, para agilizar o seu dia a dia. Agora que já vimos como configurar todos os layers, porquê de cada configuração, terminada essa etapa, para salvar tudo isso, basta clicar nesse xizinho aqui à esquerda. Clicando aqui, está tudo salvo. Na dúvida, clica também no ícone aqui de salvar, para garantir que tudo que você acabou de fazer realmente ficará salvo aí no seu computador. E agora vou mostrar então aquele atalho, como que nós visualizamos toda a lista de layers e selecionamos o layer corrente. Então nós clicamos aqui nessa setinha do lado direito e aparece toda a nossa lista de layers. Eu estava com o layer corrente, o 02 cota. Eu clico nessa setinha do lado direito, abriu a lista, escolho outro layer. Pronto, cliquei em cima dele, já veio para o layer 00 escada, significa que esse layer está corrente, ou seja, se eu pego a ferramenta Line, faço uma linha, essa linha está utilizando esse layer, ficou verde. Quero agora trabalhar com outra linha, clico ali na setinha, vou para o layer de esquadria, Line, desenho, pronto, já está com a cor desse layer, essa linha já foi desenhada com esse layer. E para descobrir, será que essa linha foi desenhada com qual layer? Não lembro mais, essa cor verde, qual layer é? Clico em cima do layer, da linha, e aqui ele me mostra, olha, essa linha foi desenhada com esse layer. Se eu dou ESC e tiro a seleção, volta para o layer que estava corrente lá em cima. Então, eu não mudei o layer que estava corrente, ele apenas me mostra, olha, eu seleciono a linha e ele fala, essa linha está nesse layer de escada. E se eu desenhei uma linha no layer incorreto? Eu fiz essa linha utilizando o layer de esquadria, mas na verdade eu deveria ter utilizado o layer de alvenaria, por exemplo. Então, eu seleciono a linha, clico aqui nesse atalho, clico em cima do layer que eu quero corrigir, olha, é o layer de alvenaria, clico e pronto, ele aceita. Se eu dou um ESC, a linha ficou branca, porque branca é a cor do layer de alvenaria. Então, mostrei como deixar o layer corrente, que o layer que está corrente é o que será utilizado para desenhar naquele momento. Mostrei como visualizar qual é o layer que está sendo utilizado em uma determinada linha. Mostrei como alterar a cor desse layer. Agora falta mostrar aquelas partes também de congelar e de bloquear. Então, eu tenho essa linha que foi desenhada utilizando o layer de esquadria, tá aqui. Se eu quiser, eu posso deletar, olha. Vou clicar aqui no delete, pronto, deletei a linha. Vou voltar, não preciso nem selecionar a linha. Voltei e eu vou agora bloquear esse layer. Vou fechar o seu cadeadinho, olha, o cadeadinho ficou azul e fechado. Clico aqui. Clico agora nessa linha, olha, ele já me mostra o cadeado. Ele não deixa nem eu selecionar a linha, muito menos deletar, tá? Então, esse layer foi bloqueado. Muito cuidado para não fazer isso sem querer, senão você vai ficar ali perdido agora. O que será que está acontecendo de errado aqui no meu AutoCAD? Então, muito cuidado com o cadeadinho, é isso que vai acontecer, sempre deixa tudo aberto. E no momento de congelar, então, estou com o layer de esquadria corrente. Eu venho e congelo esse layer. Como eu disse, habitue-se sempre a ir na lampadinha, mesmo sendo on-off, a gente fala congelar e descongelar clicando na lampadinha. Então, clica na lampadinha, ele avisa.
o layer corrente está off, desligado, congelado. Tudo bem? Se você falar que tudo bem, tá certo. E o que aconteceu? Aquela linha que estava aqui, que tinha sido desenhada com esse layer, já não está mais visível. Não é que ela foi deletada, a linha está apenas congelada. E se eu utilizar a ferramenta Line para desenhar outra linha, olha o que vai acontecer. Linhas fantasmas, você não vai enxergar nada. E aí vai falar, nossa, meu AutoCAD quebrou de vez. Eu não sei o que está acontecendo, não está desenhando nada. Aí vou dar ESC para interromper a ferramenta Line e vou me perguntar, será que o layer está congelado? Vou lá, descongelo o layer e olha o que aconteceu. Aquela linha que já estava ali no começo está desenhada, manteve ali, ela não sumiu, e todas aquelas outras linhas que eu achei que eu não estava desenhando, na verdade estava. É que como o meu layer estava congelado, eu não visualizava, tá? Então, muito cuidado. Começou a dar algum erro, sempre verifique as propriedades do layer. Tá aberto? Tá fechado? Tá congelado? Tá descongelado? Clicou no solzinho, fechou, né? Então, deixa sempre tudo aqui ativo, tudo aberto. Lembrando que aqui não aparece aquela coluna da impressão. Então, se você usou o layer, aparece no fundo preto, mas não está aparecendo no momento da impressão, então abre novamente a caixinha de propriedade de layer e verifica aqui na parte de plotagem, de viewport, freeze congelada, se tem alguma coisa congelada, se tem alguma impressora bloqueada, porque aí provavelmente o erro vai estar aqui nessa parte, tá bom? Então, espero que com isso, toda essa explicação de criação, configuração dos layers, por que nós configuramos cada coluna dessa maneira, espero que isso tudo tenha ficado claro para que você possa utilizar essa configuração de uma maneira bem produtiva, bem ágil, bem organizada no seu projeto. Lembrando que AutoCAD e organização, um casamento perfeito para agilizar o desenvolvimento dos seus projetos.